Olá, admiradores de Deus, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Vamos para mais uma reflexão aqui nesse canal. Você já percebeu como às vezes nós cismamos com algumas coisas que nós não soltamos por absolutamente nada? Mesmo quando tudo ao nosso redor está dizendo e gritando que vai dar errado. Sejam muito bem-vindos a esse canal, seja muito bem-vindo a essa reflexão que nós vamos fazer hoje. E se você já gostou desse tema, eu te convido aí a seguir o canal, inscrever-se se você não é inscrito e compartilhar essa palavra com alguém que você saiba que precisa. O tema de hoje da nossa reflexão é: ungidos não agem como mulas. Eu quero meditar com você o que está descrito no livro de Isaías, capítulo 48, no verso 4 e 5. O Senhor diz assim para o seu povo: porque eu sabia que você era obstinado, que seu pescoço é um tendão de ferro e que a sua testa é de bronze. Por isso, desde aquele tempo eu lhe anunciei essas coisas e a dei a conhecer antes que acontecessem, porque você não dissesse, o meu ídolo fez, para que você não dissesse, né? O meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as ordenaram. Eu quero que você preste atenção na expressão pescoço com tendão de ferro e testa de bronze. Deus está falando com o povo dele, com os nossos irmãos de Israel, com nossos irmãos judeus. E Deus está falando com esse povo porque esse povo estava extremamente vivendo a teimosia. Um povo que não se dobrava mais a cabeça para a vontade de Deus. Sabe, eu tenho pensado que o nosso relacionamento com Deus foi desenhado, foi pensado para ser leve, para ser agradável e, acima de tudo, ser voluntário. O Senhor não quer que nós sejamos guiados à força de um cabresto ou que nós sejamos guiados sendo puxados como se fôssemos animais irracionais. Tudo que Ele quer é que nós tenhamos com Ele uma intimidade verdadeira, uma intimidade pura, uma intimidade de pai para filho. O combustível para a nossa busca por Deus, o combustível para a nossa busca através da nossa espiritualidade, nunca deve ser por medo, nem por barganhas e nem por interesses mesquinhos, tipo, ele pode me dar isso, eu vou fazer isso, ele pode fazer aquilo, eu vou fazer isso. Não, tem uma canção que eu gosto muito, que é do Delino Marçal, que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Muitas vezes o perigo está em nós nos tornarmos obstinados ao ponto de deixarmos nossos pescoços ficar duros como ferro e nossa testa como bronze, e nós perdermos a leveza e começarmos então a agir pela nossa própria força, pelas nossas próprias vontades, e aí mora um perigo muito grande. E dentro dessa reflexão eu quero deixar 3 conselhos para a gente aplicar na nossa vida todos os dias. O primeiro conselho: não insista em atingir objetivos quando Deus já advertiu os riscos e os perigos. Por exemplo, aquela porta que se fechou e que não se abre de jeito nenhum, aquele casamento que não vingou, aquele namoro que não vingou. Sabe, existe um texto na Bíblia, e eu falei isso no nosso Gênesis ontem, acerca do rei Josafá. O rei Josafá fez alguns acordos que destruíram o reinado de Judá e quase acabaram com a linhagem do rei Davi. Mas eu quero salientar aqui o segundo acordo dele, porque o primeiro ele foi advertido pelo profeta Jeú. Deus o livrou na guerra. Ele não foi morto, o rei Acabe foi morto, mas ele não. Pelo fato dele ter casado a filha dele com a filha do rei Acabe e da rainha Jezabel. Mas no segundo, em 2 Crônicas, no capítulo 20, diz que ele fez acordo agora, Josafá faz acordo com o filho do Acabe, o Acasias, e eles criam navios para pegar ouro em Tarse. E antes que esses navios zarpassem,
o profeta Eliezer advertiu Josafá e disse: olha, Deus vai acabar com a obra das tuas mãos. E aqueles navios todos naufragam no cais. Moral da história, meu irmão: não espere Deus naufragar a sua história, os seus planos, porque muitas vezes a gente acha que é o diabo, mas às vezes é Deus nos poupando de nós entrarmos em alto mar com Acasias. Às vezes Deus faz naufragar nossa empresa, nossa sociedade, nosso namoro, porque estamos fazendo acordo com pessoas que não professam e que não cumprem princípios. Como Josafá, que agiu como uma mula. Ungidos não agem como mula, pelo contrário, ungidos agem ouvindo a voz do Espírito Santo. Segunda dica: não permita que a voz do Espírito Santo seja apagada de dentro de você. Deus nos avisa antes que o dano aconteça, e nos avisa em amor. Mas muitas vezes, porque o nosso pescoço está com tendão de ferro, nós não queremos mais ouvir a voz do Espírito Santo. E aí o que era um aviso, o amor se torna uma sentença de própria condenação. Foi o que aconteceu com Josafá. Terceiro conselho, e nós vamos para a conclusão. Dê atenção à correção. É muito importante. Uma pessoa verdadeira, um ungido, ele não é medido pelo nível de perfeição que ele tem. Ele não é medido pelo nível de santidade, mas muito pelo contrário. Um ungido, ele é medido verdadeiramente quando ele tem humildade de aprender, de reconhecer os seus erros, de arrepender-se, de voltar atrás e reconhecer que ele precisa ouvir a voz do Senhor e ser corrigido. E concluindo, irmãos, não sejamos como mulas que precisa de freios, de aparatos para obedecer ao Senhor, mas seja sensível à voz de Deus. Deixe Ele guiar seus passos, a sua vida, os seus projetos com suavidade. E se por algum motivo você percebeu que você está com o pescoço de ferro em alguma área da sua vida, entrega isso agora a Deus. O maior ato de ungido é reconhecer que errou e se arrepender e se dobrar à vontade do Senhor, porque os planos do Senhor sempre serão muito maiores que os nossos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua paciência e por estar aqui comigo. Compartilhe para 1, 2, 3 mais amigos. Nos vemos na próxima reflexão ou na próxima live. Vou ficando por aqui.